Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui no nosso café psicológico esporádico, porque não temos mais um dia certo ou um horário certo, mas estará acontecendo aqui no meu Facebook pessoal, como sempre foi. Tem um cachorrinho aqui, então às vezes vocês vão escutar um latido. Mas, ok, vamos ao que interessa. Nós vamos pensar o seguinte: nós vamos falar hoje sobre como lidar com pessoas difíceis. E essa pergunta surgiu de uma listinha. Eu acho que eu vou pegar. Espera um minutinho, pessoal, que eu acho que eu vou trocar o local aqui, tá bom? Para não atrapalhar. E os incomodados que se retirem, não é? Então, eu que vou ter que me retirar, não é o meu cachorrinho. Olivia! Just so my daughter knows. So we'll be out here and we'll be talking from outside. Even better. Okay. Yes, that phrase, aqueles os incomodados que se retirem, é isso mesmo. Se o cachorrinho tá latindo e tá me incomodando, quem tem que sair sou eu, não o cachorro. Então vamos lá. A gente falou que hoje iríamos trazer o tópico do como lidar com as pessoas difíceis. Então, quando a gente foi falar de como lidar com as pessoas difíceis, a primeira coisa é saber o que significa uma pessoa difícil. Então, eu coloquei lá para todo mundo no meu Facebook e perguntei a vocês, o que é uma pessoa difícil? E é claro que algumas características foram bem parecidas e algumas coisas foram bem diferentes. Então, eu estou com o meu telefone aqui, porque eu vou responder essa pergunta na base do meu conhecimento, respondendo às pessoas, o que elas consideram uma pessoa difícil. Primeiro, quem está assistindo aqui, vocês conhecem alguma pessoa que vem à mente exatamente agora, quando eu falo assim, você tem uma pessoa difícil na sua vida? Quem aqui tem uma pessoa difícil, que tem que lidar com alguém difícil? Primeiro eu quero que a gente traga a reflexão de que é uma pessoa difícil. Primeiro, o que é? A gente tem que definir o que significa ser uma pessoa difícil. Segundo, por que você tem que lidar com essa pessoa? Por que você tem que lidar com a pessoa difícil? É obrigatório? É uma pessoa que não tem como sair? Alguém já tá, a Mara já tá falando, sim, eu conheço. Isso, quase todos nós conhecemos alguém que denominamos uma pessoa difícil. Por que você tem que lidar com ela? Né? É para o seu aprendizado? É algo que você quer conhecer melhor sobre você? É obrigatório? Talvez ela é uma pessoa no seu trabalho, não tem como sair disso. Talvez é um familiar que você vive com essa pessoa, né? Depois, o que é lidar? Né? Como lidar com uma pessoa difícil? Lidar quer dizer compactuar com essa pessoa, aceitar essa pessoa, tentar mudar essa pessoa. O que significa lidar com uma pessoa difícil, né? Na sua opinião. Então, a gente tem que saber primeiro quem é, ou quer dizer, o que é uma pessoa difícil, quem é difícil na nossa vida, por que você tem que lidar com isso e o que é lidar com isso. Então, olha para você ver que essa pergunta, claro que a gente vai tentar fazer um live aqui de meia hora, mas é impossível abordar esse tópico em meia hora. Então, a gente vai só passar uma pincelada nele, tá bom? Então, tá bom. Características de uma pessoa difícil. Eu vou colocar aqui o que alguns de vocês responderam. Uma pessoa negativa, que nunca concorda com nada nem com ninguém. Essa veio da Edilene Vieira. Então, e tudo tem que ser do jeito dele. Primeira coisa, uma pessoa difícil é alguém que é uma pessoa negativa, uma pessoa que está sempre do contra. Essa parte de ser do contra foi algo que vários de vocês falaram. Ser uma pessoa que você fala, vamos tomar um café? Ah, por que não pode ser chá? Ah, eu tenho problema com cafeína. Ah, então você até desiste de lidar com aquela pessoa, porque ela sempre está colocando dificuldade, né, nas coisas. Tem gente que encontra soluções para todas as dificuldades. Outras pessoas encontram dificuldades para todas as soluções. Tudo que alguém chega com uma solução, a pessoa encontra uma maneira de dificultar a vida do outro. Tá, então é uma pessoa negativa, que está sempre do contra. Outra, aqui estão falando que é uma pessoa falsa. A Cleide diz assim, é uma pessoa falsa, como uma bomba relógio. Tudo que você fala, ela concorda,
mas depois distorce os fatos e se faz de vítima. Uma pessoa difícil, de acordo com a Cleide. Então, esse é o tipo de pessoa que ela vive do... Eu gosto daquelas vaquinhas de presépio, que sempre faz assim, sabe? Aquelas vaquinhas, aqui é o bubblehead, né? Mas no fundo, a pessoa sai dali e distorce tudo o que você falou com ela. Então, às vezes, ela pode ter essa aparência de concordância, mas na verdade ela sai dali e vai falar tudo o que você fez completamente ao contrário. A Paula Lemos diz que acredito que seja uma pessoa que tenha dificuldades em aceitar mudanças, até dela mesma, né? E se acha sempre que está tudo certo. Ela não aceita ouvir o contrário. Então, vai de acordo. Uma pessoa difícil tem que ser do jeito dela, ou então ela tem que ser sempre do contra. As pessoas difíceis, elas têm enorme, um enorme problema em ser flexíveis. E quando a gente acha que a gente está sempre certo, a gente vai se tornar não só uma pessoa chata, mas uma pessoa que acaba estar sendo, bastante vezes ela está errada, porque ela não aceita a opinião do outro, ela não aceita pontos de vista diferentes. Tem que ser o ponto de vista dela. E aí aqui, ó, Juliane Camacho, ela diz uma pessoa do contra que nunca está satisfeita com nada e critica tudo e todos ao seu redor. Uma pessoa que está sempre criticando, ela novamente vem o mesmo tema. Ela sempre quer a opinião dela que seja válida. Ela nunca aceita que pode ser diferente, que pode existir um ponto de vista diferente. É uma pessoa extremamente egocêntrica. Então, o tema que a gente vai chegando, por isso que eu queria perguntar a vocês. Aqui, ó, Juliana Zicki. Uma pessoa difícil é uma pessoa que só reclama, não consegue ver nada positivo. Adriana Alves, para mim, é uma pessoa que se destrói ao seu lado, que não se ama e não quer melhorar de vida. Uma pessoa difícil. Aí se vai, né? É uma pessoa extremamente em volta dela mesma. Mesmo que ela se destrua, ela está sempre focando nela. É o que ela quer, na hora que ela quer. Quando você fala algo, ela distorce para ser do outro jeito. Ela quer, na verdade, ela quer uma audiência, né? Essa pessoa difícil. A Nani Pessoa diz assim: uma pessoa difícil pode ser tóxica se ela tenta te culpar ou manipular através de ofensas e fazer o que ela quer. É uma pessoa narcisista, uma pessoa difícil de conviver. E aí ela pergunta: ela sempre vai ser assim? Vamos lá. Elizabeth Bonaldi diz assim: para mim, é aquela pessoa que só reclama, só vê problemas, não aceita sugestões e está completamente de mau humor. Nada satisfaz, nada está bom. E a Célia Antônio diz: uma pessoa que sempre tem opinião contrária dos outros, está sempre de mau humor. Uma hora fala uma coisa, um minuto fala outro, não consegue ficar um dia sem reclamar. Não se dá bem com ninguém. Né? Lizzie fala assim: pessoas reclamonas, fofoqueiras e pessimistas. Então, o tema aqui das respostas de todo mundo até agora foi bem isso. Todo mundo falando que uma pessoa difícil é uma pessoa completamente envolta e que se envolve por ela mesma. É ela e ela. Ela não quer aceitar a opinião de alguém, ela não é uma pessoa flexível. Mas, ok. É muito bonito a gente dizer que a gente deve ter empatia. E eu acho perfeitamente válido, eu acho que é uma das primeiros passos, é a gente aprender a ter empatia por uma pessoa difícil. Porque eu vou te falar uma coisa, pessoal. É difícil ser difícil. Vocês vão ver que as pessoas mais leves, mais tranquilas, as pessoas que não precisam se esforçarem demais, são geralmente as pessoas que estão em paz. Porque elas não precisam desconectar com o seu verdadeiro eu. As pessoas difíceis, elas sempre estão vivendo como se fossem um papel. Elas estão sempre prontas para o ataque, elas estão sempre prontas para o negativo que na cabeça delas já estão vindo. As pessoas difíceis geralmente são vítimas de grandes dores, mas muitas delas, elas aprendem que essa dor pode se repetir. Então é melhor estar sempre ali no pronto ataque, certo? A gente tem que desenvolver, sim, a compaixão. Porque, já ouviram aquele ditado? Eu desejo a felicidade do meu inimigo porque gente... Como é que é? Gente feliz não é chata ou não chateia o outro, não é assim? Esse ditado é bem verdadeiro.
Quando a gente começa a nos colocar no sapato do outro, na parte da empatia, a gente começa pelo menos a também entender um pouquinho do ponto de vista dessas pessoas. Por elas estarem sempre querendo estar certas, elas também têm uma enorme dificuldade de encontrar pessoas que vão ouvi-las e vão falar: olha, eu entendo o seu ponto de vista. E realmente não querer argumentos depois. Então elas se confirmam, porque elas falam, tá todo mundo contra eu tenho que reclamar, porque ninguém me aceita, ninguém me entende. E aí, geralmente, chegam pessoas que vão exatamente fazer isso. Por elas já serem difíceis, as pessoas já vêm também para contrariá-las, porque já sabem que elas são difíceis. No minuto que você desmonta a pessoa, você desconcerta ela, no minuto que você tem uma pessoa difícil e você realmente escuta ela e você fala: olha, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Por que você sente assim? E você é, é tão certa no que você acredita? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Uma coisa que eu presto muita atenção é que as pessoas não estão escutando, né? Então, quando alguém fala comigo uma coisa completamente contrária, por exemplo, eu acredito em Deus. Acredito não, eu tenho certeza da existência desse Criador maravilhoso. Quando alguém quer um argumento, essa pessoa vai vir com um contra-ataque. Uma pessoa difícil, o que ela vai fazer? Ô, Débora, não sei por que você acredita em Deus. Deus é uma ficção. Ou vão colocar uma pessoa, talvez uma pessoa que gosta de criticar. Por exemplo, eu não sei, talvez eu. Vamos colocar. Eu não gosto de usar sempre os mesmos temas, mas é o que encaixa muitas vezes. Vamos fazer de conta que você adora o churrasco e aí uma pessoa que já encontrou o caminho muito melhor e é uma pessoa talvez vegetariana. Só que, ao invés dela exasperar a qualidade de ser vegetariana, ela gosta de criticar quem não é. Então essa pessoa vai chegar e falar assim: nossa, como que você ainda come o animal que você cria? E começa a falar aquilo, uma pessoa difícil, porque ela tá fazendo uma crítica não construtiva, porque ninguém vai se converter sendo criticado, né? Mas é uma pessoa difícil. Daí, então, quando alguém chega para mim e fala: Débora, você é. Como assim você acredita em Deus? Que coisa horrorosa. Hein? Não existe Deus. Você é tão inteligente, você devia ser. Fica do lado da ciência. Ou então a pessoa vai falar: Débora, como você consegue comer churrasco? Você é uma pessoa consciente, devia de ser vegetariana há muito tempo. Quando eu paro e eu me coloco no sapato dessas pessoas, eu já vou ver que essas pessoas já têm uma agressão dentro delas. Elas já conhecem um lado de agressão, por provavelmente terem sido agredidas em algum momento. Então, quando uma pessoa vem criticar, me atacar, eu paro e antes de eu partir para o contra-ataque, né? Então, alguém vem me criticar e antes de eu partir para o contra-ataque, eu paro e escuto o ponto de vista delas, sem julgamento e com tempo. Eu deixo elas falarem. Então, se alguém chega para mim e é uma pessoa difícil, né? Porque ela quer estar certa e o ponto de vista é dela e ela é sempre certa e ela fala assim: olha, eu não acredito em Deus, que baboseira, Débora, Deus, essa coisa, não existe. Ou então, Débora, eu sou vegetariana, não sei como é que você consegue comer churrasco, que já começa a me criticar e a falar. Eu paro e pergunto à pessoa: nossa, que interessante, você não acredita, não crê em Deus. E me fala, como é isso? Como isso te faz sentir? Te faz bem na sua vida? A pessoa geralmente ela desarma, porque ela está pronta para você atacar, tentando provar o seu lado. Quando você não força o seu lado e você quer escutar o lado dela, de verdade, com toda compaixão, ela desconcerta. Quando alguém já vem me criticar, né? Às vezes vem uma pessoa vegetariana e já vem me criticar, sem nenhum convite para isso. Eu tô na minha, comendo meu churrasquinho na minha, no meu cantinho, e aí a pessoa chega até a mim e já começa a me dar aquela lição. Ah, porque você não acredito que você come, você sabe quantos animais e aquela é uma pessoa difícil, porque ela está muito em volta dela mesmo. Mas aí eu digo assim: nossa, que maravilha que você conseguiu isso. E me fala, como que tem sido a sua saúde? Melhorou mesmo? Ou eu começo a reverter a conversa de volta para ela.
mas não sob ataque, realmente escutando o ponto de vista dela. E eu digo a ela, nossa, que maravilha que você conseguiu. Realmente, eu não é a minha prioridade no momento de vida, mas me fala sobre você. Quais os benefícios que isso já te trouxe? Ela já começa a perceber que você não vai atacá-la novamente. Pessoas que criticam muito já foram muito atacadas. Ou elas querem ser o centro de atenção. Aí é o outro lado da moeda. Às vezes elas querem atenção usando a crítica. E elas só vão ter atenção se vocês derem. O que eu sempre falo, pessoal? Se ela tiver uma plateia, é o que ela quer. Então, quando alguém vem fazer uma maldade, começar a fazer uma fofoca triste ou falar uma coisa, né, igual a gente falou aqui, ser do contra, reclamona, um dos temas aqui, uma pessoa difícil, aquela pessoa que só fica reclamando. Aí ela chega até você com a mesma reclamação. Ai, por que isso? Por que aquilo? Né? Porque meu cachorro fugiu, meu namorado me deixou, aquela história né, do sertão, aquela coisa triste. E ela parece que ela gosta daquilo. No fundo, pessoal, ninguém gosta, mas habituaram a lamentar. Então, quando uma pessoa vem lamentar, e aí você diz, eu tenho aquele amigo que sempre me liga para lamentar da vida. Já parou para pensar por que ele está sempre te ligando? Porque ele está tendo audiência. Você está participando do que ele quer. São pessoas que a gente chama, às vezes, de vampiros de energia. Pessoas difíceis. Por quê? Porque você vê aquela pessoa e ela chega até você porque ela quer algo. Ela quer plateia, ela quer audiência, ela quer que você se envolve na mesma energia dela, né? Então você entrega a ela exatamente o que ela quer. Aí você começa a fofocar com ela, você começa a cair a sua energia para que ela sugue a sua energia, né? Então, no caso, você tem que tomar uma escolha. Será que eu estou dando audiência para alguém continuar sendo o mesmo jeito, né? Então a gente tem que parar e falar assim: eu tenho uma escolha. Primeiro, eu tenho que ter empatia, né? O Hércules está falando aqui, é como apresentar a outra face. Exato. Jesus nunca disse, ok, você me deu um tapa no meu rosto, no meu lado direito, então dá outro no lado esquerdo. Jesus nunca disse isso, nunca que a gente tem que nos prontificar para que a gente seja prejudicado. Nunca, nunca. Ele só diz para mostrar o outro lado da situação. Ou seja diferente da pessoa. Então, se alguém te xinga, te fala alto, fale mais baixo para que ela quase não escute. Né? Se alguém te critica e chega até você e fala, olha, você sabia que a Débora não é assim como ela parece? Eu vi, ela não é nenhuma santa, não. Aí você fala assim, não, eu concordo que ela não é nenhuma santa, não, mas teve um dia que ela me deu umas dicas legais. Então eu gosto dela. Você quebra a fofoca. Quando alguém já vai trazer uma coisa e você quebra. Este é o outro lado da face que Jesus tanto nos ensinou. Quando alguém vem com aquela energia de lamentação, querendo sugar sua energia, você mostra outra face, dizendo: nossa, olha, eu vou tomar um sorvete. Tá tão calor aqui fora que. E você corta, e você mostra a pessoa que ela não vai ter. Você não vai ajudar ela a manter aquela lamentação, aquele hábito, né? Porque muitas vezes, pessoal, lamentação é um hábito. Muitas vezes é carência. Você não sabe o que é. Então, o seu papel é o quê? Mostrar o outro lado, mostrar o lado da compaixão. Mas ok, muitas vezes nós temos que parar e falar assim, será que a pessoa difícil, ela sabe que ela é difícil? E será que ela sabe o que é difícil nela? Tem um padre que eu gosto, eu esqueci, é um padre americano, eu gosto muito de escutar os YouTubes dele. E ele diz uma coisa bem interessante, que ele diz assim, você tem 3 escolhas em lidar com pessoas difíceis, pessoas, né? Ele diz assim, olha, se você tem um carro velho, um carro que está, né, bem assim, velhinho, velhinho, ele começa a quebrar. Qual que é a sua escolha? Primeiro, você conserta o carro. É uma escolha. Segundo, você troca de carro, porque já está ficando velho, já está chato aquele negócio. Ou terceiro, você ignora
o carro, né? Ou quer dizer, você aceita o carro, porque ignorar é quando você também não pode trocar. Então, na verdade, tem 4 escolhas. Ou você conserta o carro, você troca o carro, você ignora o problema do carro, né? Ou então você completamente aceita que o carro é assim, mesmo sem ignorar. Você sabe do problema, mas você aceita. Isso a gente traz para as pessoas difíceis. Eu acho muito interessante. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é difícil. Você tem que apresentar qual é o problema. O mais fácil é que a gente gosta de consertar o outro. A gente está sempre tentando consertar uma pessoa difícil. A pessoa é reclamona e você fica batendo na tecla que ela é reclamona. Para de reclamar. Nossa, você só fica reclamando da vida. E não sai daquilo. 3 anos de amizade passam e vocês continuam naquela picuinha um com o outro. Nossa, aquela reclama e aquela só fica falando com ela que ela tem que parar de reclamar. A sintonia se torna um grande ciclo vicioso. Marido e mulher, os que mais reclamam um do outro e nunca ninguém faz nada. Ah, porque minha mulher não faz nada em casa. Ah, porque meu marido tá sempre olhando para as outras meninas. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas ninguém toma uma atitude. Um considera o outro difícil. Ai, minha esposa é difícil, porque ela nunca faz uma comida, ela nunca limpa a casa. Eu vou falar, ela tá sempre... Desculpa, pessoal. Ah, cadê o vídeo? Cadê o nosso vídeo? Ok, voltou. Então, ou a mulher fala, ah, meu marido toda vez que vê uma raba de saia, começa a ficar lá, fica todo bonitinho, começar a pôr o peito para fora, aquela coisa toda. Mas ela não faz nada também para essa atitude. Então, um denomina que o outro é difícil, mas ninguém faz nada. E aquilo vira anos e anos e anos. É o tal da zona de conforto, que a gente aceita a pessoa que a gente considera difícil. Muitas vezes a gente nem fala para a pessoa o porquê que ela é difícil. Às vezes não tem alguns corajosos, né, que falam, olha, sabe, você é uma pessoa difícil no meu ver, e eu vou te falar o porquê. Isso, com um jeito amigável, um jeito amável, né? Mas são poucos os corajosos que vão falar. Mas a gente fala para outros, né? Geralmente, nossa, aquela pessoa ali é difícil. Ah, meu Deus, não quero nem lidar. Só que então vamos lá no exemplo do carro. Se você tem um carro velho ou um carro, à medida do tempo, seja lá o que for, ele vai começar a quebrar. Aí você tem escolhas. Ou você conserta o carro, ou você troca de carro, ou você ignora o carro, que tem um problema, né? Você ignora o problema do carro, ou você aceita. E você até aprende a amar o carro. Então vamos lá, como que a gente traduz isso para uma pessoa difícil? Primeiro, se é uma pessoa difícil e você quer trocar a pessoa, você quer consertar a pessoa, vai causar um extremo nível de exaustão, porque é exaustivo tentar consertar alguém. Uma que, quem somos nós? E será que a gente não tem nada para consertar em nós? Né? É sempre assim, pessoal. Terapia de casal, todos, sem exceção, começam falando do outro. O meu marido é assim, a minha mulher é assim. Aí quando é coisa de amigo, ah, meu amigo é assim, o meu pai que fez isso, a minha mãe. Raramente alguém entra numa terapia falando, eu tenho um problema. Eu não consigo divorciar de uma pessoa que me causa tão mal, mas eu que sou o problema. Quase nunca a gente escuta isso. Eu realmente não sou um bom esposo. Eu não sou. Eu traio a minha mulher, eu não acho ela bonita, ela é uma péssima esposa, mas o problema é eu. Eu que me fiquei confortável na situação. Eu sou o problema. Porque eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. A gente não escuta isso. A gente escuta ela, ela, ela. Ou vice-versa, claro, né? Quando tem amigos, olha, eu não sei porque eu ainda continuo amigo daquela pessoa. Ela é assim, assim, assim. Mas a gente não fala, olha, eu vou te falar, viu? Eu sou uma amiga que troco rapidinho, eu sou uma amiga interesseira, porque eu não tenho amigo, se não tem algo que eu posso tirar ali, eu não vou gastar meu tempo. A gente não fala isso, né? Então, é legal a gente começar a ser mais verdadeiro, ao invés de ficar sempre consertando o outro. Então, a primeira etapa é, quando você tem um carro que está dando problema,
É o cachorrinho de novo, já tá aqui fora. Deixa ele latir, né, gente? É bonitinho. Cachorro late. Então, gato mia, bebê chora, né? Então é isso aí. Então, primeira etapa. Você quer, então, consertar a pessoa difícil? Entenda que vai ser exaustivo. Primeiro você tem que saber se a pessoa sabe o que ela está fazendo errado, se ela concorda que ela faz errado e se ela quer mudar o que ela faz errado. 3 coisas. Não adianta tentar mudar ninguém se essa pessoa não sabe que ela tem um problema, se ela não aceita que tem um problema e se ela não aceita querer mudar o problema. Eliette diz, e quando o problema é com filhos? Mesma coisa. Mesma coisa, Eliette. Vamos colocar que você tem uma filha ou um filho que não quer participar mais das reuniões de família ou alguma coisa assim. Então, vamos supor que o filho que você tem, ou um filho que infelizmente caiu com uns amigos que não são bons. Aí você, como mãe, pode dizer assim, meu filho, você está vendo que fulano é uma pessoa de péssima influência, é uma pessoa que está sempre na marginalidade, e que se uma policial te parar, você também vai junto, porque essa pessoa faz isso, ou o que for. Ok. Se o filho fala, sei, mãe, eu sei que o meu amigo é um marginal, seja lá o nome que vocês querem dar, é um bandido, eu sei que ele é, mas eu não sou e eu vou continuar andando com ele. Ele admitiu que tem um problema, ele não admitiu que ele pode ser parte do problema e ele admitiu que não quer mudar o problema. Ele não quer. Então, você pode chamar ele, meu filho é difícil, né? Porque ele não quer me ouvir. Às vezes ele não sabe nem que tem um problema, não, né? Não sabe que tem um problema, não quer mudar o problema. E quem é você para achar que você vai mudar alguém? É impossível, gente. Esse é o problema. A gente quer mudar o mundo. Então, aí, ó, número 1, se é uma pessoa difícil na sua vida e você quer consertar ela, primeiro é melhor você saber se ela sabe que tem alguma coisa estragada, se ela quer consertar, se ela aceita que aquilo está estragado e se ela quer consertar. E, além disso, se ela quer a sua ajuda. Porque às vezes ela pode falar, o problema não é eu, não, é você. Tá? Então, a pessoa difícil, você escolhe. Quer consertar a pessoa difícil? Não é tão fácil como consertar um carro. Segundo, então, você pode, então, replace it. Simplesmente trocar de carro. Então, se você tem um carro que está te dando problema, que é difícil o carro, se você não vai consertar, você pode trocar, né? Então, você pode fazer isso também com pessoas difíceis. Você pode trocar a sua amizade, trocar aquele ambiente. Se é alguém que você pode no seu trabalho, que é uma pessoa muito difícil, troca se tiver possibilidade de trocar de setor. Aí muitas pessoas vão falar, olha, e onde entra a compaixão e também por que eu que tenho que sair? Isso é só vocês que vão responder. Se vale a pena, se vale para você tanto esforço de conviver com essa pessoa tão difícil. O lado da compaixão. É claro que é o lado, é claro que é o caminho. Mas, gente, eu não dou palestras para santos. Eu adoro aquelas pessoas que falam lindamente, que falam, gente, a gente tem que amar, a gente só tem que amar, amar. Mas aí, na hora que alguém passa pertinho delas e dá um empurrãozinho, elas dão um empurrãozinho no outro. Então, eu prefiro ser mais num nível mais humano que a gente se encontra. Desculpa, é o número, o telefone. Muitos de nós não estamos nesse nível de uma pessoa difícil na nossa vida, a gente conseguir viver assim, pleno zen com elas. Muitos de nós, se você consegue, vai fundo. E a mensagem é para todos nós conseguirmos isso, tá? Eu, pelo menos, tenho algumas pessoas difíceis na minha vida que já passaram. Algumas eu tentei consertar, não deu certo. Algumas eu tive que realmente deixar ir. Replace. Tive que tirar, porque eram exaustivas para a minha vida, e eu decidi que eu não conseguia ainda sublimar, como se diz, e viver com essa empatia. Empatia, sim, mas não conseguia conviver. Então, eu preferi, para o bem de todos, cada um vai no caminho. Tá? Até que lá na frente você se encontra, você já está melhor, e a pessoa talvez também, e vocês conseguem. Tá? Então, vamos tirar essa, às vezes, essa falso senso que a gente ainda tem
de às vezes falar, temos que orar, temos que amar. Temos, é claro que sim. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter pessoas difíceis, e algumas delas nós podemos orar, mas elas vão precisar estar longe. Tá bom, pessoal? Isso é só para nos manter realidade. Eu dou palestra para gente complicada, tá? Se você já está num nível que já conseguiu sublimar, nem me escute, porque você não precisa do que eu estou falando. Você já consegue, tá? Eu estou falando para aqueles mortais ainda que não conseguem ainda sublimar e perdoar imediatamente ou orar com aquele fervor que você até flutua, tá? Minhas palestras são generalmente para as pessoas mais complicadas, como eu, que ainda não conseguem fazer isso. Se você consegue, maravilha. Nem me escute, vai escutar alguém muito mais iluminado. Então, às vezes, tá aí minha resposta. Vocês vão ter que trocar de carro, trocar. Se é um marido que inferniza a sua vida o dia inteiro, entendeu? Apontando outras mulheres na rua, ou você tenta consertar ele e dizer o quanto isso te magoa, você pode, como se diz, né? Terapia de casal, isso, aquilo, ou você fala, olha, finalmente isso está fazendo tão mal para a minha autoestima, me dói tanto ver o meu marido me traindo aqui toda hora, eu realmente não vou continuar. Então eu tenho que realmente deixar ir e lá na frente, quem sabe eu conheço uma pessoa que vai me tratar com dignidade, né? Então, quer dizer, isso não quer dizer que a gente vai errar, gente. A gente vai errar inúmeras vezes, tá? E errar não é razão suficiente para a gente tirar a gente da nossa vida, não. Eu estou falando quando é um erro consistente. Se uma pessoa, às vezes, um casal, houve uma traição em 30 anos, às vezes chegam pessoas assim, para conversar comigo. E eu falo, nossa, mas você vai desistir de um casamento de 30 anos por causa de, às vezes, um erro. Agora, se é um estilo de vida que o outro está traindo constantemente, aí talvez já existe algo muito maior. Então, não estou falando que a gente deve trocar pessoas assim por uma coisa, não é isso. Mas então, trocar. A Cleo provavelmente diz assim: tem umas que só podemos orar mesmo. Você é das minhas. Então, você é uma das minhas audiências que eu espero ter mais, viu, Cleo? Porque tem gente que a gente tem que orar mesmo e vigiar, porque se chegar muito perto, a gente dá uns tablefes. Então, a gente ainda tem que estar na época ainda de resistir o mal que ainda existe dentro de nós. Aqueles que conseguem, maravilha, pessoal. Com alguns a gente consegue e a gente se sente bem, né? Mas com todos, com as pessoas difíceis ali, elas são testes na nossa vida. Mas teste a gente nunca passa sem estudar muito, né? Sem muito esforço. Muitas vezes a gente não passa no teste, vai ser algumas vezes, aí um dia a gente passa, a gente fica feliz, né? E aqui, planeta de provas e expiações, nós estamos sendo testados constantemente. Então, ó, conserta o carro ou a pessoa, não vai conseguir, não, muito difícil conseguir consertar alguém. Segundo, troca, deixa ir o que não funciona mais. Lembra, a gente teve esse live? Deixa ir. Se você não tá bem, para que ficar insistindo aquela coisa, aquela mágoa, aquela coisa? Às vezes, olha, se é uma amizade que só tem interesse na sua vida, você sabe disso, quem sabe, então dá um tempo, deixa aquela pessoa viver a vida dela depois no tempo certo. Ela para de ser tão difícil. E às vezes o difícil é nós, gente. O difícil somos nós e nós nem percebemos, né? Terceiro, a gente pode ignorar, tá? Ignorar uma pessoa difícil é extremamente difícil. Por quê? Vamos fazer de conta que a pessoa, a parte difícil é que ela, vou dar um exemplo bobinho, que ela gosta de mastigar de boca aberta. Aí ela te irrita. Aí você fala com ela, nossa, você sabe que você é irritante, que você só sabe mastigar de boca aberta. Né? Chicletes, nossa, que ai, você me irrita. Aí você, o padre que fala, ele dá até esse exemplo. Ele fala assim, aquela pessoa que te irrita, uma pessoa difícil, você está tentando consertar ela. Aí você diz para ela que isso é irritante, você diz que é falta de educação, você mostra vídeos em boas maneiras, em bons modos, e a pessoa não adianta, você não vai consertar ela. Então você às vezes fala, olha, eu não consigo,
Eu não sou elevado para conseguir jantar com uma pessoa mastigando de boca aberta, né? Aí você fala, então eu vou, ou eu troco essa pessoa e paro de sair com ela para jantar, eu saio com outros para jantar. Toda situação que vai causar ela mastigando de boca aberta e vai me irritar, eu vou trocar, certo? Eu não vou estar lá mais para quando essa pessoa fizer isso. Pronto? Ou, aí a terceira parte, ignorar. Já tentaram ignorar uma coisa que te causa irritação? Muito difícil, muito difícil. Por mais que você tente ignorar, mais aquilo cresce. É como a gente, quando a gente vai aprender a meditar. Quanto mais a gente tenta fechar os olhos, com calma, aí ó, um de árvore atrás de mim, e a gente tenta realmente focar e não ter pensamentos, mais pensamentos aparecem. Por isso que uma pessoa que ensina, né, técnicas de meditação, ela vai dizer, não lute contra os pensamentos, deixe eles entrarem e saírem. Mesma coisa. Ignorar uma pessoa mascando chiclete de boca aberta e você acaba de colocar todo o seu foco ali. Então você pode tentar ignorar uma pessoa difícil, mas geralmente vai te causar mais atenção naquilo que te traz a dificuldade. Tá? O último é a aceitação. Antes disso, deixa eu ver aqui. Quem quiser colocar comentário, por favor, pessoal, porque na hora que o live acaba eu não posso voltar no assunto. Se alguém quiser vir aqui no vídeo, fala assim, Débora, me traz o vídeo que eu tenho uma pergunta, e eu posso te trazer no vídeo. A Sol Souza diz assim, tenho algumas pessoas difíceis na minha família, que o único jeito que tive foi de afastar delas. Elas me fizeram muito mal, perdoei e estou seguindo o meu caminho com Deus. Maravilha, Sol. E você soube se colocar numa posição que não foi uma posição de falsidade, de falar assim, ah, tá bom, eu perdoo, mas eu vou continuar ali. E no fundo, o perdão dura pouco, porque a pessoa difícil ela vai continuando te cutucando, até que você exploda novamente. Então dê tempo ao tempo. É muito bom o que você fez, né? Algumas pessoas que foram difíceis, que às vezes te criticavam, te colocavam para baixo, que eram sempre do contra, reclamonas, pessoas que merecem amor. Mas a gente pode ter esse amor também à distância, senão a gente acaba entrando na mesma sintonia delas. Que maravilha! Ivana, eu troquei meu carro e comprei um novo. Não preciso de dores de cabeça. Meu carro novo não tem problema nenhum. Tá vendo? Às vezes, pessoal, a gente tem que trocar para um carro novo. Aquele já. Você está tentando consertar um carro que está dando problema demais. E você quer consertar também pessoas. Às vezes você quer consertar o outro como você quer consertar o seu carro. Chega uma hora que você pode decidir: eu não vou conseguir consertar ninguém, mas eu posso trocar, né, por uma outra pessoa. Nossa, Débora, onde entra a compaixão aí? A compaixão primeiro tem que ser com você. Você tem que se conhecer para saber o que você aguenta e o que você não dá conta. Lá em Minas a gente fala dá conta. Quando a gente é verdadeiro e diz assim, eu não dou conta de lidar com alguém que tem dois rostos, né? Alguém trouxe aqui falando pessoas falsas. Eu não ainda dou conta de lidar com uma pessoa que sorri para alguns e joga pedra em outros. Uma pessoa que diz assim, ai, nossa, o evangelho de Jesus fala que a gente tem que ser calma, que a gente não pode beber, que a gente não pode fumar, mas aí de repente você vai e isso surpreende, essa pessoa dá esse argumento todinho dentro da igreja, e aí na hora que está no fundo do quintal dela, ela está fazendo tudo oposto do que ela pregou. Tem gente que não consegue lidar com esse tipo de falsidade. Então, ela pode afastar. Ela tem a escolha de falar: não, não, eu não consigo viver assim e não trazer também turbulência para a minha vida. Então, é hora de afastar, fazer escolhas. Eu tenho que me afastar de alguém que fala muito alto, fofoqueiro, assim, talvez não dá certo. Outras pessoas falam: eu não aguento gente que fica falando baixo, mansinho, tenho que me afastar. Você tem que ver o que funciona para você. Né? Então, o último é aceitar. Aí você tem aquele amigo, como eu disse, que mastiga de boca aberta. Você pode até começar a achar assim um delight naquilo. Você pode até começar a achar engraçado naquela dificuldade que ela tem. E você pode aceitar e ainda falar assim, aquela é a minha amiga Maria. A Maria come de boca aberta. Ela é difícil, porque eu já tentei mostrar a ela o erro dela.
dar lição para ela de bons modos, já tentei falar que isso me irrita, se ela pode agir diferente quando ela estiver comigo, já tentei tudo. Mas quer saber? É a Maria. A Maria é aquela que come com a boca aberta. E eu aceito a Maria. E eu até rio, porque é a Maria. Entenderam, gente? A gente pode, então, também aceitar que a pessoa é assim. A maioria, eu gosto de dizer que talvez 90% das pessoas na minha vida, eu consigo aceitar. Ela é assim. Então, isso eu não vou começar a ter expectativas que a pessoa vai mudar. Eu não vou tentar mudar ela. Eu não vou trocar ela por outra. Também não vou ignorar o que ela tem de difícil. Mas eu vou chegar num ponto que eu vou dizer, eu aceito essa pessoa, né? Na minha consciência. Não vou dizer para ela. Eu vou simplesmente falar, eu aceito, ela é assim. A Maria, ela come de boca aberta. A, a Patrícia, tô falando nome, gente, não é nenhum de vocês, não. A Patrícia, ela é fofoca. A fulana, ela é falsa. É, a fulana... Então, quer dizer, eu posso escolher ter essas pessoas na minha vida, aceitá-las exatamente como elas são, até de uma maneira assim humorística, de dizer, aquela lá é a minha amiga, aquela que come de boca aberta. Falar para você mesmo. Aceitar, rir e aprender a amar ela, acima de tudo, do jeito que ela é. Claro que isso aí já é a parte da sublimação, de conseguir entender que uma pessoa é difícil, entender as dificuldades dela, entender que ela é assim e conseguir amá-la acima de tudo. Muitos de nós ainda não estamos nesse nível, tá? Talvez para algumas já conseguimos, mas para todas as pessoas difíceis é bem trabalhoso a gente conseguir aceitar e amar acima de tudo. É o nosso dever, nós todos chegaremos a fazer isso um dia, mas por enquanto, para que a gente não viva uma vida hipócrita, uma vida falsa, né? Como se diz, mostrando numa igreja uma pessoa perfeita, e na hora que você vê ela no fundo do quintal, ela é completamente o oposto, a gente tem que fazer escolhas. Então vamos lá, o carro. Pensa aí na sua vida as pessoas difíceis, aquelas que às vezes você não tem como sair dessa. Às vezes é um irmão, às vezes é um colega de trabalho. Então você tem as suas escolhas. Você quer consertar essa pessoa, tem como consertar essa pessoa sabe que ela tem essa dificuldade, você já chegou a falar com ela que ela é difícil por causa disso, você já chegou a, né, não dar audiência para ela quando ela está dando a birra do que ela é difícil, né? Porque às vezes a gente está continuando com essa pessoa e só dela fofocar para a gente ficar escutando a fofoca, a gente está continuando o que é de difícil nela. Ou ela está lamentando e você, ai meu Deus, já vem ela com aquela ladainha de novo e você escuta tudo de novo. Bom, às vezes ela nem sabe que ela é assim. Então, você pode tentar consertar ela. Quem sabe dá certo, né? Como um carro, vou tentar consertar. Mas ela tem que primeiro saber o que tem errado, é, aceitar que ela tem aquilo de errado e querer a sua ajuda. Consertar alguém que não quer ser consertado não dá certo. E olha que às vezes nós é que somos aqueles que precisam do conserto. Porque quem somos nós também para saber quem precisa de conserto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de querer consertar as pessoas. Porque às vezes é o nosso orgulho pensando que a gente sabe mais do que elas. Então você pode consertar, você pode trocar. Essa pessoa já não faz parte da minha vida, eu não consigo lidar com essa pessoa difícil. Se tiver que mudar de emprego, se tiver que mudar de casa, se tiver que mudar de amizade, ou do casamento que se tornou tóxico, abusivo, essa pessoa é difícil, ela tem uma dificuldade que eu não sei lidar, que eu não quero, né, compartilhar com essa dificuldade da pessoa, e pronto. E você tem todo o direito de fazer isso. Depois você pode ignorar o problema, tentar. Mas muito difícil viver com alguém difícil ignorando, né? Você pode, como se diz, ignorar o problema em si. Como se diz, uma pessoa que gosta de fofocar, você diz, olha, eu vou trabalhar e eu gosto de escutar música enquanto eu trabalho e coloco o fone de ouvido. Você pode ser criativo, ignorando alguma coisa, sendo criativo, né? Então, eu trabalho com essa pessoa o dia inteiro limpando casa. Essa pessoa gosta de
mascar chiclete de boca aberta, ela é difícil. Eu estou falando coisas pequenas, mas todo mundo entende o que eu estou falando. Eu posso colocar algo, né, e ser criativo. Ou eu posso aceitar. Eu posso aceitar que essa pessoa é assim. Eu posso aceitar as dificuldades dela. Eu não preciso de conniver com o erro dela. Eu não preciso de apoiar o que ela faz, de bater palmas para o erro dela, mas eu posso aprender a falar, ela é assim. Nada que eu fizer vai mudar ela. Ela não quer mudar. Às vezes ela não está nem ciente do que ela faz. Ela vai trazer mais conflitos para a gente, né? Então está na hora de eu fazer o quê? Aceitar. E depois de aceitar, aprender a amar essa pessoa dessa maneira que ela tem, dessa maneira difícil dela. Então, a escolha, pessoal, é essa. A Cléo diz, às vezes não é fácil, mas mostrar a outra face ajuda muito. E muitas pessoas, Cléo, não estão prontas para ver a outra face. Tá vendo? É a nossa mania de querer controlar o outro, de mudar o outro. Porque eu mesmo mostrando um lado de paz para alguém que quer guerra, muitas vezes essa pessoa está imersida na guerra. Eu posso mostrar, simplesmente mostrar ela o lado da paz. E ela pode dizer, não, eu não quero o lado da paz. Então, o que você faz? Você continua mostrando o outro lado apenas com seu exemplo. Só o que a gente pode fazer. A gente só pode mudar a nós. E assim a gente espera que o outro mude. Então, quer dizer, eu aprecio, eu acho lindo a pessoa vegetariana, a pessoa vegana, eu acho mais linda ainda, né? Quando ela faz pela razão honesta, não para parecer ser mais santa do que os outros, gostar de criticar o outro, mas quando ela faz para ela, para uma coisa que ela acha importante. Eu acho lindo isso. Mas quando uma pessoa, às vezes, toma uma nova causa, ela começa a criticar os outros. Né? Então, isso não adianta você tentar mostrar outra face criticando, mostrando que você é soberano. Não adianta. Né? Você tem que mostrar outra face com muito amor no possível que você consiga. E mesmo assim, a outra pessoa pode não querer ter parte daquilo. Bom, gente, eu acho que trouxe algum material, né, para todo mundo. Alguém mais tem alguma perguntinha? Eu vou tentar ver aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque realmente é muita gente. Que coisa boa, né? Todo mundo colaborando aqui, todo mundo falando. A Sol disse que latir faz bem, porque o cachorrinho estava latindo antes, né? Excelente tema, obrigada. O tema realmente interessante. Eu coloquei os temas aí que eu vou falar nos próximos cafés. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta no outro, né? No outro live, eu acho que não. Mas, não, acho que não. Tô me vendo aqui, não tem nada no outro, não. E é isso, pessoal. Espero que eu possa ter, né, trago alguma coisinha legal aqui para todo mundo. E vamos fazer o próximo live. Eu coloco aqui para vocês o próximo tema. Se alguém souber aí, tá no meu Facebook qual o próximo tema. E a gente vai abordar, tá bom? A Thaís fala assim, a vida é feita de escolhas. Olha, Thaís, uma coisa muito interessante, a vida é feita de escolhas. Quando a gente escolhe tudo, nada dá certo. Isso é muito interessante. Quando a gente escolhe ter todos os tipos de amizade, acaba que a gente vai ficar uma pessoa completamente atordoada. Porque se eu escolho ter amizade na minha casa com, com gato, cachorro, elefante, lebre, papagaio, um vai querer comer o outro vai estar voando, o outro rastejando, o outro... É difícil, entendeu? É bom a gente ser bom para com todos, mas a gente tem que chegar num ponto no que faz bem pra gente, né? Se quem sabe, se eu sou uma gata, eu vou fazer amizade com hienas, com leoas, com... Vocês estão entendendo? Óbvio, não estou falando de diversidade, não. Estou falando disso, não. Estou falando que a gente tem que... É menos difícil a gente estar com gente tão diferente ainda. Então, ou diferente que eu digo, no nível de difícil, tá? Então, uma pessoa difícil, vamos lembrar, esse negócio de dar o outro rosto, perfeitamente honrável. É a receita que Jesus nos deu. Mas a gente tem que nos conhecer bastante para saber se a gente ainda dá conta, né? Se a gente já dá conta. Então, ó, vamos ver. Gente difícil na sua vida, 4 escolhas. Primeira, você tenta consertar ela. Consertar o que ela tem de difícil. Segundo, você troca.
você fala, não, eu não consigo, eu vou ter que colocar outra pessoa na minha vida, essa pessoa já, realmente eu perdoo, se for o caso, mas eu não consigo conviver, eu tenho que deixar embora. O outro é ignorar. Ignorar, boa sorte para quem consegue. Ignorar uma pessoa difícil é muito difícil. Você tem que usar várias técnicas para conseguir isso. Você não resolve problemas, você só camufla. E o quarto é aceitar. Aceitar que essa pessoa é assim e aprender, acima de tudo, a amar essa pessoa da maneira dela. Esse é o que é a nossa meta, né? Mas, como eu digo, eu não dou palestras para pessoas que já estão iluminadas. Eu tento dar palestra para aqueles complicados, igual eu, que estamos lá ainda tentando, tá bom? Então, eu nunca vou chegar aqui e falar, gente, eu estou num nível assim zen, a gente tem que orar assim daquele jeito que eu estou sublimando, que eu saio até do meu corpo. Eu não vou falar isso, pessoal, porque é muito raro eu conseguir ter essa conexão tão sublimada. Então eu vou falar assim, olha, gente, a gente vai fazer oração, vamos tentar assim realmente passar uma coisa boa, um fluxo assim de segundos para alguém, uma coisa de amor e dizer assim, graças a Deus, que bom, tomara que dê tudo certo na sua vida. Pronto. Já é uma oração que a gente consegue fazer, né? Então tá joia, gente. Um beijo para todo mundo. Quem quiser voltar aqui no live e ver desde o começo, vai ficar aqui. E depois disso, vai para o Facebook. Meu nome é Débora Belduix. Pode colocar no YouTube, tem vários lives. Só colocar o meu nome e colocar Café Psicológico. Tá joia? Se vocês não concordam com algo que eu falei, traz para mim. Tem problema. A gente vê ali onde que eu errei, eu tento consertar. Tá joia? Boa noite para todo mundo. Beijo para vocês.